Então, vamos lá, né, Letícia? Primeiro, né, antes de tudo, a gente queria que você contasse um pouco mais sobre você, né? Quem é a Letícia? Então, tá bom, vamos lá. Então, Marina, André, super obrigada pelo convite. Para a gente aqui da Avro é uma honra participar do podcast de vocês para falar de um assunto tão importante, né? Que são esses objetivos, né, de desenvolvimento sustentável e educação é primordial. Eu sou Letícia Renner, sou a gestora educacional aqui da Avro, estou desde o comecinho, né? Estou desde 2014, quando a gente ainda era duas empresas. Em 2019 aconteceu a fusão e eu faço a gestão desses conteúdos pedagógicos, né, que são, assim, trabalhados dentro da Árvore como um posicionamento, assim, da marca, de que lugar é esse que a gente está falando, de que concepção de linguagem, de ensino, de aprendizagem, o que é leitura. Então, esses conteúdos que estão mais voltados para o público, para o nosso posicionamento, eu faço a gestão desses conteúdos junto com o time de comunicação, junto com o time pedagógico, né? Tem toda uma equipe trabalhando, a gente faz os conteúdos de YouTube, a gente faz os conteúdos de podcast também, a gente faz as nossas convenções, as nossas lives, o webinar para gestores e para educadores, e eu faço a condução desses eventos e desses conteúdos, o nosso blog também. Então, eu trabalho nessas frentes e algumas parcerias também que a gente faz. Então, esse contato com os parceiros externos que vão falar, por exemplo, sobre novo ensino médio, sobre alfabetização midiática, sobre essa relação família-escola, eu também faço a condução desses conteúdos com esses parceiros. Então, hoje eu faço essa gestão educacional. A minha formação, eu comecei aí na psicologia, mas eu fiz pós em psicopedagogia, porque minha paixão foi sempre educação e sempre os processos de ensino e aprendizagem. E depois eu fui fazer um mestrado na área de linguística aplicada para entender justamente esse poder da leitura na transformação do processo de ensino e aprendizagem. Como é que a leitura é a nossa ferramenta, é o nosso instrumento de transformação. Então, hoje, esse é o meu foco dentro da árvore. Muito bacana, Letícia. Sua agenda deve ser uma loucura, né? Um monte de coisa para fazer. E você poderia explicar para a gente, principalmente para as pessoas que não conhecem, o que é a Árvore? Sim, claro. A Árvore é uma empresa que a gente oferece, né, são soluções de leitura. Então, uma empresa, a gente oferece tecnologia, educação e leitura, conteúdos de leitura, mas mais do que conteúdo, uma solução de leitura para as escolas, que chega por meio dessa plataforma que é digital. Então, a Árvore hoje é uma empresa que tem um time grande que cuida de pedagógico, que cuida dessa entrega da tecnologia, de conteúdo, enfim, é um time grande para entregar conteúdo curado de qualidade nas escolas. Hoje a gente oferece duas soluções de leitura. Uma é a Árvore Livros, que a gente trabalha mesmo conteúdos da esfera literária, e o outro é a Árvore Atualidades, que a gente entrega conteúdos e atividades de textos da esfera jornalística. As duas soluções trabalham não só esse conteúdo voltado para os segmentos escolares, pensando nesse aluno, pensando nesse professor, mas a gente entrega também percursos de aprendizagem, assim, atividades gamificadas, atividades que vão fazer com que esse aluno reflita sobre os conteúdos que eles estão lendo, e a gente dá apoio tanto ao educador quanto ao aluno, né? Então, a gente trabalha com essas duas soluções de leitura. Perfeito. A gente vai entrar um pouquinho mais nelas mais para frente, porque realmente é algo assim muito legal. Estou bem curiosa para saber quais são, como que é feito tudo isso, né? Como que é feita essa gamificação, como que funciona. Mas antes de tudo, eu queria entender com você o que que fez com que vocês quisessem solucionar essa dor específica, né? O que que despertou esse interesse, essa vontade de criar a árvore? Muito legal, muito bacana essa pergunta, porque assim, nós nascemos em 2014, né? E nascemos, é muito bacana a história da Árvore, porque a história da Árvore, assim, nasceu da fusão de duas grandes empresas, Árvore de Livros e Guten News. As duas nasceram em 2014 e as duas para atender uma demanda grande de um processo que a gente enfrenta num sentido muito amplo de educação no país, né? A gente acredita que a leitura é que, de fato, é uma ferramenta transformadora e ela acontece por meio da educação, ela acontece, sim, dentro da escola, que é uma potência, sim, na mão dos educadores, que são os grandes incentivadores de leitura desse país. A gente tem aí pesquisas recentes, a quinta edição da pesquisa Retratos de Leitura, que mostra isso em dados para a gente. Os educadores são os grandes responsáveis
por esses incentivos à leitura no país. Então, acreditando nesse poder da leitura, a Árvore de Livros nasce lá em 2014 com essa ideia de trazer acesso e democratizar, né, o acesso aos livros, aos conteúdos dessa esfera literária. Então, hoje a gente tem mais de 30 mil livros, né, nessa plataforma, uma grande biblioteca, mas hoje também as atividades para mediação dessa leitura. Então, a gente nasce dessa demanda de que, de fato, nós somos um país que precisamos transformar os nossos índices, né, e aumentar a nossa porcentagem de leitores no país. Em 2014, nasce o Guten News com uma demanda também de entregar, também numa plataforma digital, né, que é onde hoje está o celular desse estudante, o tablet, o computador, então esse acesso fácil a esse conteúdo, só que conteúdos dessa vez de atualidades, então reportagens, notícias, crônicas, tirinhas, porque também existe uma demanda de que os alunos leem pouco os gêneros da esfera jornalística na escola, né? A gente tem aí um gap grande desse empoderamento do jovem no sentido de ler notícia, de ler de um jeito crítico, de saber se posicionar, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa fazer esse discernimento entre notícias falsas, o que é uma notícia, o que é uma reportagem, como é que a gente identifica as vozes nesses textos da esfera jornalística. Então, a gente nasce dessa demanda, atender a um público que precisa. A gente tinha um foco lá no comecinho de 4º a 9º ano, hoje a gente expandiu para 3º do Fundamental 1 até 3º do Médio, no Atualidades, dentro de uma plataforma digital, que é uma outra demanda do nosso país, essa alfabetização digital, né, para esse uso crítico das plataformas, e leitura, né, para a gente aumentar esse índice. Então, ambas as empresas nascem dessa demanda e desse desejo, e em 2019 a gente juntou e potencializou essas duas forças aí da literatura e da esfera jornalística. Em 2019 a gente fundou a Árvore. Letícia, deixa eu fazer 2 perguntas. Claro. Uma é, primeiro, eu fiquei muito interessado em saber o que fez vocês decidirem aumentar a quantidade de séries que vocês atendiam, que agora vocês passam a atender um público mais jovem, né? E quais são os principais diferenciais da Árvore? Da onde que vem, né, o grosso do valor que ela entrega para os clientes? Maravilha, André. Então, a gente decidiu ampliar agora, né, de 2019 para cá, 2020 mais especificamente, e trazer para os menores, para o 3º ano do Fundamental, por uma demanda mesmo das escolas. As escolas querem antecipar esse trabalho com a leitura da esfera jornalística desde os pequenos, né? A gente só não levou mais para os jovens ainda, porque os mais novos do 1º e 2º ano ainda estão num processo de alfabetização mesmo, num processo ainda de aquisição do sistema da escrita, né? E como a plataforma ainda não entrega conteúdos voltados para esses mais novos, no sentido ainda dos não alfabetizados ainda, né, no sistema mesmo do sistema, a gente colocou no 3º ano, né? Porque existiu uma demanda para trabalhar desde os pequenininhos, as notícias, as reportagens, as entrevistas. E nós levamos agora para o ensino médio, a gente fez uma parceria muito bacana com o Nexo no ano passado, e que super atende essa demanda do médio. A gente tem um novo ensino médio agora falando sobre projeto de vida, sobre itinerários formativos, e a gente também quer atender, né, esse desenvolvimento de habilidades e competências do médio. Então, agora a gente resolveu também ter um time dedicado a atender também essa demanda que está surgindo agora e que a gente acha muito potente, que é o novo ensino médio. E, André, o que a gente entrega de principal, né? Na Árvore Livros, além desse conteúdo curado e segmentado, ou seja, a gente entrega para o professor já os livros, com indicação, se é para a educação infantil, se é para o Fundo 1, se é para o Fundo 2 ou se é para o médio. A gente entrega projetos, sugestão de projetos também que o professor pode seguir pela plataforma. O que é um projeto que está na nossa prateleira? A gente faz, por exemplo, uma perseguição por um tema. Então, você quer um tema sobre sustentabilidade, sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, você quer falar sobre a questão indígena, você quer falar sobre as questões, enfim, das mais variados temas, você faz um projeto de perseguição desse tema e como os livros vão alimentando e ampliando esse repertório sobre esse tema, e tem uma proposta de culminância com a produção dos alunos. A gente, além disso, oferece sequências didáticas que faz um estudo profundo
no gênero que a gente quer estudar. Então, você quer estudar uma notícia, você quer estudar um poema, você quer estudar uma crônica, como é que eu me aprofundo nesse gênero? O que esse gênero tem de diferente? O que esse gênero tem de... Como é que ele se constitui? Então, a gente também oferece essa possibilidade. A gente tem trilhas que também fazem um estudo sobre um livro. Então, a gente escolhe um livro, diz para aquele professor que ele é voltado para, sei lá, terceiro, quarto e quinto ano do fundamental, e a gente dá ideias de mediação de leitura que ele pode fazer, né? Então, além desse conteúdo que está disponível para o professor indicar para o seu aluno, né? E para que o aluno leia autonomamente ou faça leitura compartilhada, a gente tem esses projetos aí também de atividades. Além disso, relatórios, André e Marina, que a gente oferece para o professor, para que o professor possa acompanhar tanto quantitativamente quanto qualitativamente a leitura do seu aluno, para que essas mediações elas sejam feitas de fato pensando na turma dele, de fato pensando no aluno dele, ele consegue fazer indicações personalizadas, né? No Atualidades, além de semanalmente a gente publicar 6 textos novos, entre eles notícia, reportagem, crônica e tirinha, a gente oferece para cada texto 4 atividades de reflexão sobre esse texto. 2 de pré-leitura, 2 de pós-leitura, e que também o professor pode indicar de acordo com o conteúdo que ele está trabalhando, de acordo com o projeto didático dele, com o currículo da escola, e também, Marina e André, um relatório. Também esse professor pode acompanhar. Quais são as habilidades que foram trabalhadas aqui? Quais são os gaps que meu aluno tem? Eu consigo escolher uma habilidade para esse aluno em particular ou para esse grupo de alunos e fazer com que eles avancem em relação às habilidades de leitura? Então, eu consigo acompanhar e mapear essas habilidades de leitura pela plataforma. Pô, sensacional isso, porque você consegue fazer o acompanhamento desde que eles são criancinhas até no ensino médio, né? Exato, André, exato. A gente consegue fazer esse acompanhamento do aluno, sim. Aqueles que estão com a gente, então, desde 2014, a gente tem escolas que estão com a gente desde então, você consegue ir acompanhando esses relatórios. Muito legal, Letícia. E aí, esse acompanhamento que vocês conseguem fazer dos alunos, ele é um acompanhamento só com base no que acontece dentro da plataforma, então, quantas leituras ele fez lá dentro, enfim, ou vocês também têm algum tipo de acesso ao desempenho do aluno acadêmico, né, na escola em si, as notas, enfim, como que funciona? A gente tem os 2 caminhos, né? A gente consegue acompanhar via plataforma, os professores conseguem acompanhar as suas turmas, os gestores conseguem acompanhar as turmas, né? E acompanhar. Então, eu sou gestor de todo o Fundamental 1, eu consigo ter um relatório específico para o meu segmento, né? E a gente consegue acompanhar de um jeito um pouco mais qualitativo, né? Um pouco mais artesanal, via as nossas assessorias. Não é tão assim, via plataforma e tal, mas a gente consegue acompanhar via concursos, por exemplo, que a gente faz sempre 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, concursos que incluem as nossas leituras, né, Olimpíadas Atualidades, então a gente consegue acompanhar o trabalho desses alunos, ter esse feedback, a gente tem os trabalhos que eles fizeram, e a gente consegue acompanhar também, por exemplo, quando você tem ações autônomas, ações de feiras literárias, ações das escolas, e que eles vão trazendo esse feedback. A gente tem, Marina e André, uma equipe para cada escola que acompanha. Então, esse acompanhamento é muito de perto. Então, eu tenho assessores pedagógicos e eu tenho um time de sucesso do cliente que acompanha esses relatórios. Então, eu tenho duplas para cada grupo de escola. Então, esse acompanhamento é bem de perto, é bem qualitativo, é bem no tete-a-tete ali, de entender, nossa, essa escola está pouco engajada, esses alunos estão lendo pouco, aí a gente tem ações para aquelas escolas específicas, sabe? Então, esse acompanhamento é dos 2 jeitos aí, via plataforma e via os nossos assessores e o nosso time. Muito, muito legal de ter caído aqui, gostei muito. Dá até vontade de, na verdade, não dá vontade de voltar para a escola, né? Porque chega, mas a expressão nasci na época errada faz todo sentido agora. Porque se engajar na leitura era uma coisa muito difícil. Eu pensei exatamente nisso. Quando você falou das atualidades, eu falei, meu Deus, eu precisava disso, porque na aula de atualidades no colégio,
era a pior aula para mim. Eu odiava ler sobre isso, odiava muito. Olha. E, nossa, seria perfeito para mim, sério. Amei. Sim, e você poderia escolher, você pode escolher, né, Marina? Então, eu gosto muito de ler sobre, enfim, vocês trabalham com as questões da sustentabilidade, então eu quero ler tudo, eu tenho coleções desses temas, né, das questões de impactos ambientais, estudos, artigos, as crônicas, as tirinhas, entrevistas com especialistas. Então, eu posso fazer ali a minha coleção das reportagens que eu quero perseguir e ler em cima disso, né? Então, é bem bacana, porque tem esse caminho autônomo também do aluno. E Letícia, deixa eu perguntar, como que a gamificação ela está presente dentro da árvore e por que esse conceito é tão importante na educação? Legal, André. Então, André e Marina, é o seguinte, a gamificação, ela tem uma força muito grande, né? E uma força muito grande que ela, assim, vai desde os pequenininhos até os alunos do médio e também para os professores, tá? Também para os educadores, para todos nós. A gente tem um processo de gamificação que a gente chama de, ele é muito responsivo, né? E ele é um responsivo imediato, ou seja, ao ler, eu já acumulo pontos. Esses pontos me dão possibilidades de eu comprar sementes para minha árvore. Então, eu tenho o Otto, que é o mascote da Árvore Livros, que quer reflorestar, né? Toda lá uma floresta, e as florestas que são reflorestadas, as árvores que a gente pode plantar, elas têm nomes ligados ao processo da literatura, tem toda uma criação, né? Então, eu compro minha semente, eu planto a minha árvore, e quanto mais eu leio, mais irrigado se mantém o meu solo e mais as minhas árvores crescem. Então, mesmo para um adulto, você vê as suas árvores crescendo, você vê a possibilidade de você plantar novas sementes, é muito bacana. Então, você tem uma resposta muito imediata. Então, a gamificação, ela produz no ser humano como um todo esse desafio que é de você para você mesmo, né? Putz, que legal, eu quero ler um pouquinho mais, porque eu vou comprar mais sementes. A gamificação tem essa resposta que te desafia, que te engaja, né? No Árvore Atualidades, a gente tem um avatar para cada aluno. Quanto mais ele lê, também mais pontos, mais ele sobe de nível, mais ele incrementa o avatar, mais ele compra um acessório novo para o avatar dele, mais troféus ele ganha. Então, esse reconhecimento do processo da gamificação, que é muito responsivo e que trabalha na gente, não é uma questão da competitividade ou de uma hierarquia, né? Ou de uma lista de primeiro, segundo, terceiro lugar. É claro que isso também tem o seu valor, mas a gamificação a que a gente se propõe maior, assim, é esse processo de você se sentir desafiado e engajado. A gente tem também a Liga de Leitores, que também fala o aluno que mais lê na sala, que mais lê na escola, que mais lê na cidade do Brasil. Então, a gente tem também a Liga, que também engaja por esse desafio de estar em primeiro lugar, em segundo lugar, porque a gamificação ela tem esse poder engajador, né? Seja porque eu quero plantar mais sementes, seja porque eu quero comprar ou mudar o fundo do meu avatar, ou comprar uma roupa para o meu avatar, seja porque eu quero estar em primeiro lugar da liga. A gente vai pegando em diferentes perfis de jogadores. A gente fez um estudo sobre diferentes perfis de jogador. Em cima desse estudo, a gente foi oferecendo esses diferentes desafios. Muito legal. Você pode dividir um pouco mais sobre esse estudo que vocês fizeram? Os resultados, assim, o que rolou? São perfis de jogadores. Então, por exemplo, o designer de produto, a turma do design de produto, fez esse estudo sobre esse perfil, que às vezes é mais competitivo, esse perfil que gosta de ter para desenvolver uma floresta, diferente, às vezes, de um perfil que gosta de ganhar e estar em primeiro, que é diferente de um perfil que gosta de ganhar, porque gosta também de ver o outro perder. Nos jogos em que eu quero matar todo mundo e destruir o meu adversário. Então, em cima desses perfis, que depois eu prometo para vocês que eu dou o nome desse estudo, mais especificamente, Marina e André, vocês podem colocar aqui depois, numa edição final, mas em cima desses diferentes perfis de jogador e de competição, a gente foi tentando atender esses diferentes aspectos aí do jogo. Muito bacana essa parte mesmo, assim, legal isso que você trabalha com vários perfis, né, porque realmente é assim que você consegue acabar abraçando todo mundo. E entrando nesse aspecto, Letícia, você saberia dizer para a gente mais ou menos quantas pessoas já foram impactadas pela árvore e se tem uma quantidade maior no ensino médio ou no ensino fundamental?
Olha, André e Marina, hoje a gente está na rede pública e privada, a gente tem estados grandes aí como Rio Grande do Sul, parceiros nossos, a gente tem município de Recife, e aí vários parceiros. Hoje a gente tem um número de 1,4 milhão de alunos impactados, né? Então, um número muito significativo para a gente, muito bacana entre público e privado. A gente tem sim um número maior no ensino fundamental do que no médio, a gente tem hoje só mais ou menos uns 360 mil no Fundo 1, mais ou menos 570 no Fundo 2 e mais ou menos uns 480 no médio, assim. Então, somando, eu tenho um número maior no fundamental do que no médio hoje, né? Até porque a gente, no Atualidades, por exemplo, chegou no médio agora há pouco tempo, mas a gente tem um total aí, né, entre público e privado, de 1,4 milhão de alunos impactados hoje. Muita coisa É muito bacana. mesmo. Muito legal. E aí, Letícia, em média, né, quantos livros a mais essas pessoas, né, esses alunos que usam a árvore leem, em média, a mais do que uma pessoa que não usa? Então, isso é muito legal. Vou te contar, porque a gente tem pesquisas aí oficiais do Brasil que tem uma média, acho que é 4, mais ou menos, livros por ano, uma média, assim, né? E a gente tem uma média, para você ter uma ideia, a gente fez uma pesquisa em 2020, né? O nosso perfil de leitor árvore, né? E a gente tem uma média, para você ter uma ideia, de terceiro a quinto ano, de 11,4 livros lidos ano. Então, isso é quase o dobro da média da pesquisa nacional da Retratos de Leitura. A gente tem para os pequenininhos da educação infantil, por exemplo, é claro que é uma leitura mais rápida, mais fluida, né? A gente considera um livro lido quando ele lê mais da metade do livro. Então, além de acessar, ele leu mais da metade, tá? A gente tem uma média de livro lido de 15 no ano, né? E a gente tem uma média de sexto a nono muito parecida com a do Brasil, 4,3, e de médio é um pouquinho mais baixa, 3,4. Mas você vê, essa média de Fundamental 1 é 11,4, é quase o dobro. E isso para a gente tem que olhar para esses caras e entender aonde está essa motivação, como foi feita essa mediação, o que aconteceu para que esse número se mantém ao longo do Fundamental 2 e mais ainda no médio. A gente entende que tem uma demanda escolar que muda no Fundamental 2, que muda mais ainda no médio, tem outras leituras. As leituras obrigatórias de maior fôlego, às vezes, desanimam, desmotivam, estão pouco conectadas com aquilo que ele está vivendo no cotidiano, né? A adolescência abre aí milhões de possibilidades emocionais, cognitivas, corporais, físicas, que também fazem com que as concentrações diminuem. Então, a gente tem que ter como grande desafio manter essa média que acontece lá no Fundamental 1 até o final do médio, até o final do ensino superior, né? E não deixar essa peteca cair, sabe, dessa média. E Letícia, eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que se você consegue criar esse hábito quando a pessoa é mais jovem, mesmo que se reduza a quantidade de livros que ela vai ler ao longo do ano, como você falou, por vários motivos, a tendência é que ele mantenha esse hábito para o resto da vida, né? Porque a situação que eu enfrentei foi o oposto. Não lia nada quando era criança, cheguei no ensino médio, tive que passar a ler. Mas não porque eu gostava, porque era cobrado em vestibular. E aí eu sinto que, se você trabalha muito bem isso quando a pessoa ainda é uma criança, ela pode passar a ler por prazer, porque ela vê o retorno daquilo. Vocês têm algum indicativo, alguma dica, não sei, que norteie aí quais vão ser as decisões de vocês para o futuro, para manter essa leitura das pessoas ao longo da vida delas? Olha, André, esse é um dado assim que acontece no país, assim, né? E essa última edição do Retratos da Leitura, essa quinta edição que saiu agora, mostra um pouco isso, infelizmente, essa queda de leitura conforme as pessoas vão ficando mais velhas, assim. E sim, eu acho que quando trabalhado, bem trabalhado desde criança, que você tem esse incentivo, que você tem acesso também a esses livros, né? Eu acho que isso se mantém. Mas, conforme também a gente vai crescendo e que a gente vai ficando um pouco mais disperso para outras coisas e vai ficando com a nossa atenção um pouco mais dispersa,
Hoje ainda com as redes sociais, que a informação é muito rápida, o conteúdo é muito curto, a gente tem vídeos muito rápidos, textos muito rápidos, a gente vai passando tudo muito rápido nos nossos feeds e nas nossas redes. A gente tem que fazer um trabalho, né, com jovens, de aumentar tempo de leitura, no sentido de aumentar tempo de concentração mesmo, sabe? Leitura de maior fôlego, leitura que demanda uma concentração maior, leitura que demanda uma reflexão maior. E para isso, André e Marina, há de ter bons projetos, há de ter boas mediações. Então, os nossos planos, os nossos projetos, é sempre em cima de qual é a mediação que eu posso fazer em cima do livro que eu quero que meu aluno leia, em cima da reportagem, da notícia, da crônica, da tirinha, do poema, né? Qual é o meu objetivo quando eu indico uma leitura, né? Qual é o meu objetivo e a minha intencionalidade pedagógica quando eu faço as minhas escolhas? Então, a potência está aí, sabe, André? Para a gente não perder esse jovem. Então, assim, eu preciso estar muito antenada com o que ele está fazendo hoje. O que ele gosta hoje? Por que é tão atraente as redes sociais? O que tem de tão atraente nesses conteúdos que ele consome? Seja um jogo no Minecraft, seja o jogo do Fortnite, seja o TikTok, seja o que for, né? O Instagram, que rede social é essa? Que conteúdo é esse que ele acessa no YouTube, enfim, e entender como é que eu linko com aquela literatura e com aquela ampliação de repertório que eu quero que ele tenha e que é necessário e que vai fazer com que ele cresça muito mais, ou que ele acompanhe as notícias de uma forma crítica, com um olhar crítico, ético, e mais. Hoje, a gente, mais do que consumidor, a gente é produtor de conteúdo. A gente produz conteúdo nas nossas redes, né? Antes, você não precisa de uma editora para lançar o que você escreve, você não precisa de um jornal para publicar o que você escreve. Você faz a sua página na sua rede social e você publica. Então, como a gente formar também esses jovens para que eles sejam responsáveis eticamente, criticamente por aquilo que eles produzem? E para isso é preciso leitura, é preciso posicionamento, é preciso ampliação de repertório. Então, eu acho que quanto mais os educadores se apropriarem desses cotidianos desses jovens, mais a mediação de leitura vai ser potente, mais ela vai ser significativa, mais links eles vão poder fazer com aquilo que o professor está pedindo para ele ler, com aquilo que ele vive no dia a dia dele. Então, a intencionalidade pedagógica por trás da escolha tem que estar muito clara e mais compartilhada com esse estudante, sabe? Precisa compartilhar esses objetivos. Essas pesquisas que eu estou citando, por exemplo, o retrato de leitura e a nossa interna nesses nossos perfis de leitores da Árvore em 2020, todas as duas pesquisas apontam que quem mais indica e quem mais incentiva a leitura é o professor ou a professora. Então, a gente tem na mão do educador uma potência na mão, né? Então, a mediação, André e Marina, é fundamental para que a gente não perca esse jovem. Então, na Árvore, a gente está batalhando muito para isso. Formação de professor, bons projetos, boas atividades, boas sequências didáticas, boas trilhas, para a gente ter aí ideias de mediação potente. Perfeito. E, Letícia, uma coisa que chamou muito minha atenção quando eu estava conhecendo um pouco mais sobre a Árvore, foi justamente a questão de vocês conseguirem entregar o produto de vocês, né, a plataforma de vocês, também para as escolas públicas e também para comunidades que não têm, né, acesso fácil à internet. E como vocês fazem isso? Então, Marina e André, a gente tem, assim, as possibilidades, né, de acesso, por exemplo, à Árvore Livros, a ideia é que você, de fato, democratize esse acesso. Então, por exemplo, se é uma escola que tem uma dificuldade maior com a internet, esse aluno consegue, na hora que ele está ali, sei lá, ele tem uma sala que tem Wi-Fi na escola dele, certo? Então, uma sala que está todo mundo precisando reservar, tem 1 hora do dia. Ele consegue baixar esses livros enquanto ele está online e ele consegue ler offline. Depois, na sala de aula, na casa dele. Então, esse é um dos recursos, né? O outro trabalho que a gente vem fazendo com a equipe de tech, é claro, é deixar cada vez mais leve a plataforma, com uma navegabilidade cada vez mais intuitiva, mais fácil para esse aluno, para esse professor. Então, tantos recursos de navegabilidade, tanto o design das plataformas, ser muito claro, ser acessível e ser muito fácil, intuitivo. Então, esse é um trabalho que a gente faz na nossa equipe de produto, como também na nossa equipe de tech, para que você consiga baixar e ler
quando você está também offline, né? Além disso, tanto o trabalho do nosso sucesso do cliente, assessoria pedagógica, os nossos planos de aula da Árvore Atualidades, projetos e tal, também indicam que não necessariamente eu preciso ter um tablet para cada aluno, um computador para cada aluno, eu não preciso ter um mega recurso tecnológico de ferramenta, eu posso fazer leituras em trio, eu posso fazer leitura compartilhada, sabe? Eu posso projetar o texto lá no projetor da sala de aula, mesmo com 30 alunos, e fazer uma leitura e uma reflexão, né? Que seja por capítulos, que seja por páginas, que seja uma notícia a cada semana. Então, a gente vai também dando dicas por meio das sequências, dos projetos, das trilhas e dos planos de aula, de possibilidade de interação que não necessariamente tenha que ter um dispositivo por aluno, sabe? Então, esse também é uma possibilidade. Você saberia dizer, Letícia, assim, na sua visão, quais são os principais problemas que o sistema de educação brasileiro, de forma geral, enfrenta? Olha, a gente tem uma gama de questões pensando na educação do país como um todo. A gente tem muitos países dentro do nosso país, né, André e Marina? A gente tem realidades muito distintas, né? O nosso país é enorme geograficamente, muito diverso, né, com concentrações de renda em determinadas regiões do país. Então, isso faz com que os nossos problemas sejam diversos. E a gente tem, desde de recurso tecnológico mesmo, de dispositivo de internet nas escolas, né, que isso não chega, até acesso mesmo a livro físico, escolas que você não tem biblioteca, escolas que você tem os livros que chegam novos, sejam eles didáticos ou paradidáticos, trancados para que os alunos também não estraguem esse material por falta mesmo de formação de professor. Então, a gente tem desde uma estrutura mesmo tecnológica, de internet, de recurso, a gente tem uma questão de formação de professor, que esse é um investimento gigante do nosso país que a gente tem que fazer, e isso inclui formação mesmo teórico, prático, desde o ensino superior, com possibilidade de estágio, e questão salarial. Então, eu estou falando aqui de formação nos dois sentidos, desde que ele entra na formação superior dele, esse link com a universidade, o estágio, sabe, esse link entre a teoria e prática, isso tinha que ser muito mais potente no nosso país, e uma questão salarial. Além disso, formação continuada nas escolas. Então, formação de professor é uma questão, recurso mesmo de investimento, né, seja investir no livro físico, seja investir no digital, né, e é isso, eu acho que é a democratização e o acesso a conteúdo de qualidade curado, né, em diferentes perfis aí de escola, e tanto público quanto privado. E aí, Letícia, eu queria saber de você também mais uma opinião sua, dos níveis educacionais que a gente tem, né, então, pensando na educação básica, ensino fundamental, ensino médio, qual desses níveis você acha que sejam os prioritários, assim, que a gente tenha que olhar com mais cuidado, com mais atenção, para que no longo prazo a gente tenha melhores resultados educacionais? Nossa, Marina, é difícil, viu, de escolher, porque eu acho que a gente não pode largar mão de nenhum. Porque se a gente olha hoje para a educação infantil, por exemplo, em Fundi 1, que a gente tem um número de leitores maior do que o Fundi 2 e médio, por exemplo, a gente não pode largar desse processo, porque também não adianta também a gente ter o processo de alfabetização acontecendo ali no começo, né, da educação infantil e começo do Fundamental 1, né, sem um processo dessa alfabetização ser um processo reflexivo. Porque às vezes eu tenho pessoas alfabetizadas e uma alfabetização ali muito funcional, pouco reflexiva, que ele não consegue, por exemplo, ler e interpretar. Então, lá nos anos iniciais, é preciso que, além da alfabetização, ou seja, da aquisição do sistema de escrita, eu preciso ter alunos mais reflexivos, que consigam relacionar textos. Então, nesse começo da escolaridade, é preciso se investir numa alfabetização reflexiva, numa alfabetização que transforme, que empodere, né? Numa alfabetização que... Então, a gente não pode largar a mão de investir nisso. Aí vem o Fundamental 2 e médio, que a gente tem uma queda dessa frequência. Então, o investimento tem que ser bom. O que esses caras estão fazendo e como é que a minha mediação potencializa a leitura? Porque a gente tem, nessa última
edição, conforme eu falei, nessa quinta edição do Retrato de Leitura, a gente teve uma queda de 5 posições, aí a gente está lá na posição 84, lá, assim, né, desses índices de educação. Então, a leitura, ela é um ponto fundamental. Então, eu diria que o grande investimento está no processo dessa formação leitora, porque a leitura, ela vai ajudar esse educador, para que esse aluno, né, a interpretar melhor um enunciado em matemática, a entender um texto expositivo em história, a entender um movimento da educação física, porque existe uma leitura que é de corpo, que é de imagem, que é audiovisual, que é de texto escrito, uma leitura de mundo, né? Então, eu não sei escolher um segmento, eu diria que tem um miolo ali no Fundo 2, Marina e André, que a gente perde a mão um pouco, sabe? Essa passagem do Fundo 1 e do Fundo 2, a gente perde a mão. Então, talvez, se eu tivesse que escolher aqui que é uma missão muito difícil, eu diria para a gente olhar com muito cuidado para essa passagem. O que acontece com as salas de aula, com os educadores, com os alunos, quando a gente passa do 5º para o 6º ano, do Fundo 1 para o Fundo 2, vamos agarrar esses adolescentes aí de volta, não vamos perder, não vamos deixar que escorrer pelas mãos esse engajamento deles, sabe? Então, eu diria para a gente investir muito na formação desse aluno e desse professor aí nessa passagem. Letícia, você poderia comentar um pouquinho mais para a gente, por favor, sobre essa relação sobre, na verdade, os resultados dessa pesquisa sobre os leitores no Brasil e se a gente piorou, se a gente melhorou, quais são as perspectivas para o futuro? Olha, em relação a essa pesquisa que saiu agora, né, que é do ProLivro, a gente deu uma piorada. Infelizmente, a gente piorou, né? A gente continua aí com um número grande, né, quase metade do país de não leitores. A gente caiu no ranking, né, aí 5 posições aí, então isso acho grave. Então, eu diria que o nosso investimento é a leitura, né? O nosso investimento é a formação do professor, é a formação desses alunos. Tem um processo gigante no nosso país de alfabetização e de uma alfabetização empoderadora. A gente está aí no mês do centenário de Paulo Freire, que fala tanto sobre essa alfabetização que empodera, que liberta, né? Então, a gente tem aí também um número grande, né, de analfabetos ou de alfabetos funcionais e que não conseguem ler e interpretar textos. Então, a gente tem um grande investimento aí no processo de alfabetização, né? E de uma alfabetização crítica, reflexiva, libertadora, e que faça com que esse sujeito se posicione também na sua sociedade, na sua comunidade, então pensando numa visão mais macro de sociedade, mas dentre os nossos alunos e jovens que estão dentro da escola, eu diria que o grande poder está, formem bem esses professores, desde a universidade até o processo de formação continuada em serviço, que a gente chama, que é o processo da sala de aula e a formação, né? E leitura, porque quanto melhor esse aluno lê, quanto mais ele souber interpretar, quanto mais ele souber inferir, né, e relacionar, melhor ele lê lá a prova do Enem, do vestibular, melhor ele lê a prova do fundamental, melhor ele lê o livro, melhor ele lê a notícia, melhor ele se posiciona diante de uma fake news, melhor ele se posiciona diante, né, das reportagens, notícias que a gente vê hoje no mundo também, né? E da vida também, né? Da Porque vida. você consegue argumentar até nas pequenas decisões que você tem que tomar, nos pequenos embates que você tem ali, você tem muito mais munição, né, para se colocar no mundo. Exatamente, Muito Marina. importante. Quanto mais você lê, seja gêneros da esfera literária, seja da jornalística, mais argumentos e mais, enfim, pautado você fica para defender o seu ponto de vista, né, o seu posicionamento, né, e opiniões embasadas em argumentos, em fatos, né, enfim, então, para que a gente tenha um maior discernimento aí político na vida. Exatamente. Exatamente. E Letícia, assim, em termos de gosto por leitura, você diria que a idade é um fator que influencia? Você acha que os jovens gostam mais ou menos de ler do que os adultos? Quais são os fatores que você acha que acabam influenciando mais nesse quesito? Olha, é aquilo que a gente estava falando, né? Assim, os
os menores da educação infantil, ali os anos iniciais do Fundamental 1, né? E mesmo os iniciais do Fundamental 2, existe um gosto pela leitura, assim, né? Existe talvez uma mediação mais próxima desses educadores, a gente tem um perfil dos menores ali de professores, de um modo geral, polivalentes. Então, se a gente pensar, Marina e André, hoje, num perfil, de um modo geral, de escolas, seja público ou particular, até o 5º ano do Fundamental 1 ali, né? Os professores têm uma ligação muito afetiva. Imagina, é o mesmo professor que dá aula de matemática, de português, de história, de geografia, que vai na saída pedagógica. Então, esse afeto é muito potente na mediação, né? E aí você tem ali um desenvolvimento do gosto pela leitura, um encantamento pelos livros, pelos temas sugeridos por esse professor que você tem um vínculo, né? Então, é esse vínculo que eu digo que não pode se perder depois no fundamental e médio, porque eu acho que não é que a gente perde o gosto pela leitura, talvez as propostas fiquem mais distantes do cotidiano desse adolescente e desse jovem, né? Talvez a gente se distancie afetivamente daquilo que a gente sabia que as nossas crianças gostavam, e agora, o que os jovens gostam? Então, eu acho que não é que eles perdem o gosto, porque eles têm o gosto deles, eles têm o que eles gostam, né? Se eu for conversar com meu filho aqui de 14 anos, ele ele ama surf, ele ama skate, ele ama Fortnite, sabe? Ele se interessa por um monte de coisa. Então ele tem o gosto apurado ali de leitura de mundo. Então, como é que eu ofereço a ele uma literatura ou gêneros dessa esfera jornalística que estejam de acordo com esse gosto dele, né? Porque não é que a gente perde o gosto, a gente só precisa se conectar melhor com eles. A mesma coisa na universidade, eu acho, sabe? Então, Letícia, você acha que os gostos, assim, eles estão mudando muito, junto com o advento da tecnologia, que hoje você tem várias redes sociais, você tem acesso à informação de diferentes formas. Eu tenho a impressão que beleza, pode ser que a gente esteja lendo menos livros e isso tem suas consequências negativas, mas, ao mesmo tempo, a gente lê muita coisa. Tipo, mesmo que você fique, sei lá, só 1 hora no Instagram, você vai ler um monte de coisa, mesmo que essa informação não seja tão útil quanto a informação no livro, que, né, não tem nem como se comparar, assim, às vezes, assim, no caso, mas não se trata também do lado da oferta, quem faz e cria conteúdo, pensar nisso e chegar a outras formas de atingir esse público. Eu não sei, André, se muda o gosto ou muda o tema, né? Eu acho que tem mudado os formatos dos conteúdos que eles chegam, né? Então, se você pensar o que um adolescente gostava, sei lá, há 20 anos atrás, o que ele gosta hoje, se a gente pensar, bom, ele gosta de estar com seus grupos, ele gosta de estar aglomerado com pessoas da mesma idade, que é isso que vai constituir ele enquanto sujeito, né? São esses grupos de iguais. Eles gostam de jogos, então lá atrás a gente tinha outros jogos, então hoje a gente tem o Fortnite que você joga online, mas lá atrás você tinha outros, né? Enfim. Eles gostam, de um modo geral, de esporte, os que gostam de esporte, então, assim, vão descobrindo os esportes de um modo geral, né? Enfim, os gostos, assim, eu não sei se muda, sabe, André e Marina, mas o formato, o meio pelo qual ele está chegando muito rápido em outros jeitos que eles acessam esse conteúdo, né? Então, talvez a gente começar a se comunicar com esses jovens, é isso que eu estou falando, de um jeito um pouco mais ágil. Então, eu quero que ele leia um clássico, quero que ele leia uma literatura de maior fôlego. Como é que eu disponibilizo esses conteúdos e vou chamando a atenção dele com formatos mais atrativos? Talvez um vídeo mais curto que fale sobre a vida de um autor que eu quero que ele compreenda, eu quero que ele entenda um pouco melhor sobre o Guimarães, eu quero que ele leia uma obra do Saramago. Então, assim, será que eu consigo, de repente, atingir ele com vídeos rápidos? Com post no Instagram, ou que ele seja desafiado a postar também pílulas de informação sobre o Saramago, ou sobre o Guimarães, ou sobre o Machado de Assis, ou seja, Luiz Azevedo, seja, né, o livro que eu quiser que ele, né, faça essa pesquisa,
eu acho que o conteúdo pode ser revisto. Não, desculpa, o conteúdo não, o formato, entendeu? Com que esse conteúdo está chegando. A velocidade, sabe? E acho que vocês mesmos, né, a própria Árvore é a prova disso, né, de que, poxa, eu tenho ali as pessoas que estão acostumadas a lerem livros da maneira convencional, lendo em média 4 livros por ano, e quando você entrega num formato diferente, num formato que faz sentido, que é alinhado com o que as pessoas estão acostumadas e estão interagindo ali no momento, esse número dobra, né, praticamente. Exatamente. A gente oferece no meio digital, a gente oferece ali no celular, então tá na mão, então ele consegue ter o livro ali no celular, e aí o acesso é muito mais fácil, né? Você consegue ir mudando as páginas num touch, num movimento também que é muito familiar, né, do jovem hoje. Eu consigo favoritar meus livros e eu ler na hora que eu quiser, né? Eu consigo abrir na página lá, eu estou lendo, aí quando eu abro está na página. Claro, você pode ter um marcador de livro no livro físico também, é claro, mas tem acessos e jeitos e maneiras de eu interagir com esse livro, né, e com esse conteúdo de um outro jeito, né? No Atualidades, eu posso ler as crônicas, tirinhas, também todas ali no digital, né? E eu posso fazer as atividades gamificadas. Então, eu também testo meus conhecimentos, tenho uma resposta imediata desse resultado. Então, é um jeito, é um formato que esse conteúdo chega. A gente estava aqui falando de redes sociais, mas é isso, né? É como é que esse conteúdo chega. E via Árvore Livros, além do conteúdo, eu tenho o processo de gamificação, quer dizer, eu leio e aí em seguida eu vou lá na minha árvore, né, e vejo que ela cresceu, eu compro uma semente nova. Então, esse jeito que eu ofereço esse conteúdo tem que ser modificado, né? Eu fico pensando, né, tipo, às vezes, no dia a dia, não é nem que você não queira o livro, ler um livro, mas é que não dá tempo, sabe? Com tanta coisa para fazer, tanta correria, chega no final do dia, você, quer dormir, não consegue ler. E aí outros formatos, como, por exemplo, o audiobook ou uns vídeos curtos, você consegue ter acesso àquela informação de forma que se encaixe no seu dia a dia. Sim. A gente tem vários projetos e trilhas que eu falei para vocês, sequências, os planos de aula, que é o material que a gente oferece tanto para aluno como professor, que a gente sugere que os alunos usem essas redes sociais, esses novos formatos de comunicação, as novas redes, né, os novos veículos, né, para incentivar. Então, o próprio podcast, né, vários projetos, vários planos de aula que a gente sugere. Monta um podcast, né, que faça aí uma análise da obra lida, então você desafiar o seu aluno também, que ele produza esse conteúdo, é muito legal. Faz um roteiro de entrevista com seus colegas, com os colegas mais novos, sabe? Assim, monta isso, edita, coloca um professor que manja de edição, um aluno que manja de edição. Então, são novos formatos que incentivam a chegada desses conteúdos que são muito bacanas. A gente tem várias ideias aí tanto dos concursos que a gente lança, quanto também dentro da plataforma lá de acesso ao educador que dá essas ideias aí. Muito legal, já queria saber tudo aqui. Você não pode contar, né? Ou pode? A gente pode contar vários, assim, de culminância de projeto, de produzir também, desde de post nas redes sociais, até montar podcast, sabe, assim, então, de compartilhar. E tem também, é claro que tem também, por exemplo, no processo agora, que a gente está vivendo um ano e meio de pandemia, né, muitas escolas também até se queixando dos pequenininhos que ficavam, às vezes, muito tempo na tela. Então, como que você também faz a mediação entre tela e processo de abrir a janela, olhar a árvore lá fora, compartilhar suas impressões? Você está lendo um livro sobre árvores do Brasil. Abre a janela, olha para o lado de fora da sua casa, que árvore você vê? Você vê árvore, você não vê árvore? Aonde você mora? Então, até essa mediação entre o digital e o fora da tela, né? Então, são algumas ideias que me surgiram aqui de falar sobre trilhas, mas também dessa produção de conteúdo digital. Então, que tal? Isso a gente fala também no nosso canal do YouTube, que tem toda quinta-feira, às 18 horas, a gente tem conteúdo novo no canal do YouTube. E a gente dá várias ideias, assim, também, do tipo, que tal você pegar esse livro, estuda com seus alunos, não sei o quê, e cada aluno faz uma síntese dos principais sentimentos ou emoções que essa obra causou e faz
uma página no Instagram da escola, no Facebook da escola, sabe? Monta aí uma conta do TikTok que seja da sala e lança conteúdo falando dos sentimentos e emoções que essa obra gerou. Aí os caras ficam motivados para produzir, né? Todo mundo gosta de produzir conteúdo hoje em dia, os jovens, mas é em cima de uma obra literária, um clássico, sabe? Assim, enfim, são algumas ideias. No YouTube a gente fala toda quinta lá também. Vou aqui fazer um merchan, fazer uma propaganda. Faz aí, inclusive, fala um pouquinho pra gente também do podcast de vocês. Muito legal, Marina André. Toda terça de manhã é o nosso podcast, chama-se Plantando Histórias. Tem no Spotify. Eu faço entrevista com várias pessoas toda semana, sou eu que faço a mediação. E a gente convida, assim, desde de escritores, educadores, músicos, artistas, gestores de escola, para falar das suas histórias com a leitura, de como é que essa sua história com a leitura te marcou e como é que essas marcas se refletem nas escolhas da vida, seja você como um roteirista de cinema, seja você como uma escritora, seja você como um desenhista, um professor, um gestor escolar, né, um formador de professor, né? E na quinta-feira, às 6 horas, no nosso canal do YouTube, a gente também tem dicas de livros e de situações didáticas que a gente fala e várias possibilidades dessa de juntar esses clássicos da literatura, ou poemas, ou textos da atualidade, com produções que trazem esses formatos diferentes, novos e tal. Então, esses são 2 canais aí. A gente tem o nosso blog também, tem sempre artigo produzido ou pelos nossos parceiros especialistas, ou, né, pelo nosso time também de especialistas Árvore. Está lá no nosso site também o nosso blog. Enfim, aí a gente tem web, né, tem lives aí, acompanha a gente. E o nosso Instagram é @leianaárvore, também tem conteúdo sempre novo por lá. Vários conteúdos bons. Perfeito. Nossa, agora o pessoal aí já pode anotar tudo, porque coisa boa não vai faltar aí. Anota, semana, quando tiver um tempinho livre. Tem sempre dica boa, Marina. Perfeito, muito legal. Bom, Letícia, a gente passou por todas as perguntas que a gente gostaria de falar com você, mas a gente queria te dar a oportunidade de falar, né, as suas últimas considerações aí, se tem um recado para dar para o pessoal que está nos ouvindo. Obrigada, Marina e André. Eu agradeço um montão o convite, porque para a gente é muito, assim, fundamental mesmo a questão da leitura, né? Então, eu acho que o recado que fica, em homenagem aqui ao Paulo Freire, que agora é dia 18 ou 19, desculpa, é o centenário dele, é esse mês o centenário, e ele fala, assim, sobre esse processo da leitura de mundo, né? Ele precede, inclusive, a leitura da palavra, ele diz, né? Então, e que todo o processo de alfabetização, dessa aquisição da escrita da palavra, da leitura da palavra, que seja de fato para transformar, que seja de fato para empoderar. Então, a gente acredita muito nas nossas soluções de leitura, seja a árvore atualidade, seja a árvore de livro, como um caminho de transformação mesmo, né? Quanto mais se lê, quanto mais você se apropria das narrativas, das histórias, das notícias, dos poemas, e se apropria dessa sensação e dessa reflexão que a leitura proporciona, mais você se torna um sujeito engajado, crítico, reflexivo e respeitoso. Então, a leitura, a gente olha para ela de um jeito muito amplo. Ela não só é um instrumento para a sala de aula, para o aprendizado, sim, da língua portuguesa, da história, da geografia e da arte, mas ela é um aprendizado para a vida, para se você posicionar diante do mundo, para você ser um sujeito político mesmo na vida e ter respeito pelas pessoas, ter respeito pelo outro, entender a grandiosidade desse país que a gente vive e se posicionar. E isso acontece desde os pequenininhos para sempre. Então, acho que essa é a nossa mensagem da árvore, é que leitura transforma mesmo.